Aqui é Alberto Santos do Verdades Inconvenientes, mais um podcast da série Interpretando nessa Ralita o seletivo desejo sexual feminino. Então, esse trecho foi pego do livro O Sofrimento Amoroso do Homem, volume 2, O Profano Feminino, que mais uma vez, antes de ouvir o podcast, eu reitero que é importante vocês lerem a parte da introdução do livro, onde nessa Ralita descreve o que você tem que fazer para poder entender, né? E que nada dali escrito pode ser verdade absoluta, e que essas escritas se aplicam somente às mulheres insinceras, entre outros itens que você obrigatoriamente tem que ler. Bom, no item 13, né, ou no subcapítulo aqui 13 deste livro, O Sofrimento Amoroso do Homem, no volume 2, ele coloca 3 parágrafos que está aí na tela, que são importantes para a galerinha aí nova que não lê ou tem preguiça, só sabe bater punheta, né? Para entender o que se passa no psique feminino, principalmente no psique da mulher moderna. Então ele cita: a masturbação feminina não ocorre simplesmente por um desejo sexual intenso, mas por uma combinação de fraco desejo sexual associado à indução comportamental por meios de comunicação em massa. Há várias décadas a televisão, as revistas, os rádios, jornais estão a todo momento dizendo que as infelizes devem masturbar-se porque é bom, correto, bonito e saudável. Também dão a entender, principalmente em novelas, que trair maridos é bom e recomendável, já que a maioria dos homens seriam seus inimigos. Como são altamente suscetíveis às más influências, as mulheres rapidamente absorvem estas sugestões por via subliminar ou explícita. Nesse primeiro parágrafo, a minha interpretação, a minha análise é o seguinte: ou seja, nas últimas décadas, nunca se estimulou tanto para a mulher moderna dar, se escancarar, se soltar mais do que homem, inclusive, se masturbar, e chamam isso de libertar-se, né? É como se o sexo com o parceiro dela, o parceiro fixo, marido, noivo, que seja, fosse uma prisão. Então ela deve dar para o primeiro que despertar tesão nela. É o que colocam os meios de comunicação em massa que nessa Ralita cita no parágrafo. Com a ajuda de quem? Com a ajuda da mídia, né? Usando todas as ferramentas, porque eles têm todos os recursos para induzir o ser humano até a se matar. Então a mídia usa todas as ferramentas que ela tem de alienação, pois a maioria das mulheres, principalmente as de hoje, são vulneráveis a serem influenciadas por qualquer porra de modinha que sai, principalmente quando é sobre a intimidade delas. No segundo parágrafo, a lubrificação vaginal ocorre pela mesma via e se explica do mesmo jeito. É uma reação reflexa do corpo que resulta da associação dos vários ingredientes que apontei na gênese social do desejo, sendo, portanto, o desejo exclusivamente sexual feminino algo quase inexistente em comparação ao violento e poderoso desejo sexual masculino. É muito lógico, é óbvio que as assediadas rechacem os assediadores e fiquem indignadas quando recebem propostas de sexo sem amor, apesar de, por outro lado, sentirem-se bem por saberem que despertaram atração. Então é justamente o que fala esse item 13 aí, ó. Por que elas rejeitam o sexo sem amor? Nesse segundo parágrafo, para os caras mais novos aí que vivem falando, não, porque a mulher não gosta de sexo. Aí tem outro
da mesma idade que fala, não, elas gostam assim do mesmo jeito, elas são dadeiras e tal, assim como existem cafas. Então esse segundo parágrafo é como se ele explicasse que para que uma mulher fique excitada é preciso uma caralhada de fatores, vocês sabem bem, né? O que comparado ao homem é uma piada, né? Pois um cara pode ficar de pau duro só de ver uma foto lá de uma buceta. E para erguer o ego de uma mulher, basta que algum infeliz, qualquer um, demonstre desejo sexual por ela ou a elogie, mesmo ela não aceitando nada desse infeliz. Na maioria das vezes que a gente vê por aí. Por isso que existe uma campanha contra o assédio e tudo mais, né? O que não levanta ego nenhum se você elogiar um homem, se você assediar um homem, uma mulher assediar um homem, ele vai na hora ali e tal, mas não vai levantar o ego nenhum desse cara, se acontecer a mesma coisa com ele. Então existem as reações diferentes em relação ao assédio, de homem para mulher. E fechando o último parágrafo, ele cita: há, entretanto, alguns casos que fogem essa regra. Aqueles que são ricos, famosos, perseguidos por muitas, ou têm várias namoradas lindas, normalmente não são rechaçados ao proporem sexo sem amor. Por que isso acontece? Simplesmente porque as fêmeas consideram que estes poucos homens têm o direito legítimo ao prêmio, e os demais não. Aos olhos femininos eles seriam superiores aos machos comuns e não teriam a obrigação de amar a ninguém para receber amor e sexo de boa qualidade. Ou seja, é o que eu escrevi num texto no blog Verdades Inconvenientes, intitulado O assédio só pode vir de homens bonitos, ricos ou influentes. Como se fosse um título pergunta, né? E eu escrevi lá sobre elas se arreganharem, né? Mais ou menos o que cita esse terceiro parágrafo aqui dessa obra, sobre elas se arreganharem, se arregaçarem para esses caras aí famosos, com aparência incomum, aos que elas veem nas ruas, né? Na escola, no trabalho, etc., é bem diferente. E cagarem e andarem por os homens comuns. Se puderem, se pudessem, aliás, elas botariam todos os outros homens comuns na cadeia, ou mandariam eles comer absorvente menstruado delas e elas rindo ainda. Então a mulher moderna, ela espera, ela tem paciência, ela prefere dividir um cara que ela considera o picudo lá, o fodão, com outra, e ficar sozinha nas horas vagas, a ter compromisso com um honesto e sem muito destaque aos olhos do que as modinhas de merda ditam para elas, né? Pois elas enxergam o homem comum como um fracassado, um derrotado, em comparação aos famosos aí, os que têm várias mulheres ao redor, né? Eles consideram os homens comuns, pode ser trabalhador, pode ser um religioso, pode ser um cara que até ganha bem, mas elas consideram um fracassado, derrotado e muito inferior aos famosões aí, ou cafas, pegadores de baladinha imunda, que hora ou outra aparecem na vida delas. Bom, então esse foi o podcast, mais uma série interpretando Nessa Rã Alita. Até o próximo podcast.